Explicar uma paixão pode não ser o ato mais fácil do mundo, mas hoje a gente vai tentar. Pô, eu já vi muitas frases e aqueles bagulho motivacional falando, mano, que se um dia eu morrer em cima da moto, você pode fundir ela no meu enterro. Tipo, fundir o que que é? Cortar dinheiro até ela não aguentar mais. Isso é uma das coisas que muitas pessoas do grau falam. É uma paixão, né? Não explica, mano, ninguém consegue explicar. Os urbanistas costumam dizer que cidades são organismos vivos, sempre em movimento. E tem um fenômeno que corre, literalmente, pelas veias urbanas. É um elemento que conecta, mas ao mesmo tempo divide. É algo que está nas ruas, avenidas, rotatórias, cenários comuns em qualquer cidade, mas que as pessoas conseguem transformar em palcos ou arenas. Andando pelas ruas ou até mesmo dentro da sua casa, você já pode ter se incomodado com esse som. Para alguns, esse barulho causa desconforto e é um sinal de perigo. Mas para um grupo de pessoas, ele representa liberdade, adrenalina, aventura e vai muito além de um simples barulho. O ronco de um motor, a sensação de velocidade, o vento batendo no rosto. Para muitos, a moto é muito mais que um simples meio de transporte. É uma paixão, um estilo de vida. Só que para além dessa emoção, existe um universo de significados por trás dessa prática. Cultura, esporte, estilo de vida, é o que é o que nós amamos fazer, não tem como. Para você que, como eu, não conhece bem esse mundo, imagina a cena. Um jovem em cima da moto, acelerando, enquanto é filmado por um amigo que também pilota ao lado. O celular captura o momento em que a roda da frente se eleva no ar, quase acima de sua cabeça. Ele mantém o equilíbrio por alguns metros, depois volta a moto para o chão, mas só para empinar de novo, e dessa vez tirando as duas mãos do guidão. Quando volta a moto para a pista mais uma vez, a calça jeans suja do dia de trabalho e as botinas estão agora firmes sobre o banco da moto. É isso, os dois pés se erguem no assento em uma manobra que desafia completamente a gravidade. Essa manobra é chamada de suicida, porque você não tem o pé no freio, Se colocar os dois pés no banco, aí você fica sem freio, Entendi. aí você fica só no acelerador, no caso. Essa é uma das muitas manobras que o Nicolas Santos já compartilhou em seu Instagram, que é @nicolas.ssantos. Seu vídeo mais bombado tem 5,2 milhões de visualizações em uma página que criou com seus amigos alguns anos atrás. Com a explosão das redes sociais, esse fenômeno conhecido como grau, que não é exatamente novo, se expandiu demais. Hoje, os motoqueiros compartilham essa experiência com milhares de seguidores online, que acompanham fixamente os rolês e as emoções da vida em duas rodas. Mas, de novo, não é um acontecimento recente. Na verdade, eu sou meio suspeito pra falar, porque meu pai já vem dessa cultura, entendeu? Meu pai já empinava, já tem foto dele. Meu pai, na verdade, fazia show na época, eu era molequinho, e eu ia com ele, e via tudo, e sempre gostei. Tipo assim, com certeza, fui influenciado pelo mundo que eu vivia ali, pelo meio. Mas sempre, quando eu era pequeno, né, eu via os outros. Aí quando eu passei a bicicleta, eu comecei pra depois aprimorar e me tornar eu, né, tipo, ser eu no lugar dos outros. E o seu pai, ele ainda faz? Não, meu pai já tá mais cansado já, ele mesmo não tem mais o jeito. Tipo assim, se pegar pra empinar, sabe, é tipo andar de bicicleta mesmo, você não esquece. Eu já vi ele empinando depois de velho, tipo, mas ele mesmo fala que ele tem um pouco de medo hoje em dia. Qual que é o nome dele? Demerval. Demirval? É. Assim como o Demirval fez no passado, quem pilota hoje são pessoas comuns que vêm se tornando bem reconhecidas na internet. Como o Nicolas, que vocês já conheceram, que tem 23 anos e quase 40 mil seguidores no Instagram. Ele é influente na cena do grau aqui em Uberlândia. Seus vídeos com essas manobras absurdas, tipo essa que eu te contei no início do episódio, viralizam com frequência. Aí você meio que vive aquele mundo, né? Você começa a viver aquele mundo. E outras coisas também que você falou que nunca tive um retorno tão financeiro dessa parte, mas já tive muito retorno de reconhecimento. Muita gente para na rua pedindo para tirar foto, ou tipo, falando, não, eu sou seu fã, te acompanho demais, tudo mais.
E isso, querendo ou não, é muito gratificante. Eu diria que é até mais gratificante que o dinheiro. Porque isso é uma coisa que ninguém tira, né? Dinheiro as pessoas tiram de você. Agora o reconhecimento que você tem na rua já é totalmente diferente. Eu sou o Juan Madeira e esse é o Contornos, um podcast que vai te apresentar um retrato diferente a cada episódio, um perfil real. É uma chance de dar ouvido para a história do outro, que pode se parecer com a sua e com a minha também. Você pode apoiar o projeto pelo apoia.se/Juan Madeira. O link está na descrição do episódio, e lá tem todas as informações sobre as formas de me ajudar a continuar contando boas histórias. Se quiser apoiar de outras formas ou sugerir alguma história, pode entrar em contato pelo Instagram, @_Juan Madeira, ou pelo e-mail juanvitormadeira@gmail.com. Hoje, o Nicolas vai contar sobre esse mundo do grau. E mesmo que não seja fácil explicar uma paixão, ele vai nos ajudar a entender o que move esse sentimento. Não tem idade. Geral. Já teve gente mais velha, assim, tipo uns 40, 45, 50, que já me reconheceu, e teve já menino também. Mas a faixa etária varia muito. Porque, querendo ou não, o grau em si, igual eu te falei, meu pai já empinava, então aqui na cidade já é antigo. Só, hoje em dia só cresceu mais por causa das redes sociais. Muita gente com mais informação, vamos dizer assim, né? Mais conteúdo das pessoas postando e vendo. Aí cresce bastante. A história dele com o grau começou quando tinha 14 anos, em cima de 2 rodas bem mais leves do que as da moto. Todo menino assim que cresce tendo contato com a rua, com amigos e tudo mais, precisa de um jeito de se locomover, querendo ou não. E graças a Deus a gente conseguiu comprar uma bicicleta, né? Os meus amigos, a maioria tinha também, e aí a gente se locomovia de um lugar para o outro desse jeito. Sempre foi. E no meio dessas brincadeiras a gente começou com esse negócio de empinar e tudo mais, vendo vídeo também, Facebook na época, estralava muito Facebook. Um dos ídolos do jovem surgiu nessa época aí do Facebook, o Ricardo Muniz, de São Paulo, que hoje em dia tem uma legião o acompanhando. São 2 milhões de seguidores no Instagram e, claro, ele tira seu sustento por meio da rede social. Quem quiser conferir o @ é Ricardo Grau Original. Mas antes de sequer pensar em viralizar no Insta, o Nicolas primeiro teve que pensar em conseguir uma moto, para parar, enfim, de pedalar sua bike. O dia que eu tiver minha moto, com certeza eu vou empinar e vou querer mandar umas manobras, uns trem diferentes e tal. E igual eu tava te falando também, muitos amigos meus hoje em dia vivem disso, vivem de empinar, vivem de internet. E querendo ou não, é um sonho, né? Tem alguns caminhos para realizar esse sonho. E pro Nicolas, além de treinar para conseguir fazer manobras ousadas e mais arriscadas, a autenticidade e constância das postagens são fatores ainda mais importantes do que o próprio treino. No início, você fica aquela coisa mais de levar e voltar. Mas aí questão, igual você falou, de viralizar os vídeos e tudo mais, aí já é quando você tá mais apto para aquilo, mais preparado. Então influencia, tipo, o nível que você tá ali, o nível do que você tá fazendo influencia, né? Não necessariamente, porque, por exemplo, para você ser um influencer hoje em dia, você precisa ter conteúdo. Você não precisa ser bom numa coisa. Se você tiver o conteúdo ali pra você fazer, postar regularmente e tal, querendo ou não, vai viralizando, vai aumentando o número de seguidores. Principalmente a frequência, né? Frequência no Instagram ajuda muito, do jeito que você posta. Antigamente meus vídeos viralizavam muito, só que aí eu fui diminuindo a constância de postagem, de empinar e tudo mais, justamente por causa do trampo, faculdade que eu fazia. Aí foi diminuindo. Mas os amigos meus que continuou postando, continuou gravando, hoje em dia vive disso e ganha bem, inclusive. E você vê que tem gente mais nova, assim, tipo, uns 18, 19, que tá buscando isso, buscando fazer sucesso nas redes? Tem. E tem muita gente que até abusa um pouco. Tipo, que buscando atrás de like e tudo mais. Só que eu acho que quando você tenta forçar uma coisa, querendo ou não, você volta para trás. É uma coisa natural, mano. Ninguém explica, né?
as pessoas olhar ali e gostar de você, se cativar com o que você fala no dia a dia e tudo mais. Como disse, tem fatores mais importantes para cativar o público do que só a dificuldade ou a beleza das manobras por si só. Mas é claro que isso também influencia. Gol do meio de campo, os meninos é 1000 graus, espírito livre, tipo que empina moto com os 2 pés no banco. Sou referência pros menor, vivência com os camaradas, conceito na minha área, ainda sou rei na sua quebrada. Esse som é do rapper Djonga, a música chama Ufa, em que ele canta o seguinte: os meninos é 1000 graus, espírito livre, tipo que empina moto com os 2 pés no banco. O Nicolas não se lembra da primeira vez que empinou com os pés no banco, mas lembra da primeira vez que caiu fazendo isso. Depois de um tempo que você vai adquirindo essa coragem e a vontade também de aprender outras manobras, né? Mas falar assim, que eu lembro, eu não lembro. Mas eu lembro a primeira vez que eu virei. Que eu tava com os 2 pés no banco e eu virei pra trás. Como assim? Tipo, você tá com os 2 pés no banco. Você acelera a moto um pouquinho mais, aí ela passa. Com os pés no banco, o motoqueiro controla a moto com os braços, mas na manobra que ele mais gosta, que é o automático, você tira as 2 mãos do guidão e controla a moto só com o corpo e os pés. A maioria, querendo ou não, é difícil, né? Tudo é difícil. Agora que eu não sei fazer e tenho vontade, é arrastar o capacete no automático. Já vi muita gente fazer e tenho vontade também. Colocar a cabeça no chão. É. Da hora. Mas a mão você coloca. A mão coloca, até as 2, normal. Você consegue imaginar alguém empinando uma moto, com os 2 braços e o capacete arrastando no chão? Eu também não conseguia imaginar. Até conhecer um pouco mais desse mundo que tá sempre em movimento, assim como as motos, claro. Mas só que hoje em dia, cada dia uma pessoa lança uma manobra diferente, não tem como você ficar atualizado de tudo. Tudo é um negócio que é vivo, né? Tá rolando. Sempre tá mudando, não é uma coisa constante, sempre tem uma variação, uma coisa diferente. No meio de tanta inovação, os pilotos também acabam ficando cercados de novos riscos, mas que até dá pra precaver. Sim, graças a Deus eu nunca mosquei nada de sério, de quebrar ou alguma coisa assim que faça eu parar a vida por causa disso. Mas eu tenho amigos que já quebrou braço, já quebrou perna, que não é perigoso. Todo mundo sabe disso e o que a gente mais procura é tentar fazer isso num lugar mais reservado. Só que hoje em dia tá bem difícil pra gente, porque até nos lugares mais afastados que a gente vai, a polícia vai pra, tipo, espantar a gente mesmo. Entendi. Não sei o que eles têm contra, que não é... Nas vias públicas, eu concordo totalmente, muito perigoso, você pode perder o controle ali a qualquer momento, mas quando você tá longe, mais afastado, eu não vejo necessidade deles ir lá encrespar e tudo mais. Tudo bem que esse podcast não é exatamente jornalístico, mas mesmo assim não dá pra deixar de fora da conversa questões como: onde na cidade esse fenômeno acontece? Quem participa? E o que é permitido ou proibido nesse cenário? Uberlândia, sendo a segunda cidade mais populosa de Minas Gerais, perdendo só para a capital, tem uma cena forte de motoqueiros. Eles se unem e acabam formando grupos de várias formas, criando uma comunidade sólida em torno dessa cultura. No geral, não é todo mundo junto. Todo mundo não se conhece. É muito grande. Mas, igual, tem uns grupos no WhatsApp, tem algumas páginas no Instagram que deixa as pessoas mais interagindo entre elas, sabe? Aí, por exemplo, antigamente, hoje em dia já não faz mais isso. Eu provavelmente já fiz muito, mas hoje em dia não faço mais. Que era os rolês noturnos. Juntava uma galera, papo de 400 motos e na cidade. E lotado mesmo. Mas, tipo, a gente sempre escolhia os horários mais tranquilos, tipo, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, que já tá mais tranquilo a rua. Segundo o dicionário Michaelis, cultura é, abre aspas, um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social, fecha aspas. E isso se encaixa perfeitamente no universo do grau. A galera que participa desse movimento segue códigos específicos, usam roupas próprias, falam de maneira semelhante, ouvem músicas que exaltam o grau e compartilham suas manobras e experiências nas redes sociais. É uma manifestação autêntica de cultura urbana,
nascida e moldada nas periferias, que ganha força e visibilidade no espaço digital. Eu vejo a maioria das pessoas é mais, tipo, saindo do trampo, vai empinar. Nesses lugares mais afastados, igual eu tava te falando. Pra divertir. Mas pra dar uma distraída mesmo na mente e tudo mais. Eu, aqui em Uberlândia, por exemplo, eu não conheço muita gente, igual você falou, de pessoa mais rica que empina. Tipo, Não é comum, não. Não é tão comum. Mas, claro que tem, né? Mas falar assim, se tinha uma pessoa, eu já não sei. Entendi. Eu, graças a Deus, nunca passei necessidade, nunca passei fome nem nada. Sempre tive uma condição. Tive minha bicicleta, depois, logo em seguida, quando eu passei na faculdade, eu ganhei uma moto pra mim. Aí essa moto, depois eu devolvi pro meu pai, consegui comprar a minha e foi só desenvolvendo. Muitos dos que empinam fazem isso equilibrando o trabalho com a vontade de se divertir pelas ruas. O Nicolas falou que seus amigos que trabalham em aplicativos de entrega e também são do grau, têm normalmente o máximo de consciência e responsabilidade. Para eles, a diversão vem acompanhada de uma noção clara de riscos e do respeito que é preciso ter pelas pessoas ao redor. Só que aí, por exemplo, tem muitos amigos que trabalham nisso também, no iFood, entrega e tudo mais. Só que eles também têm consciência que, por exemplo, se ele tá com a entrega na bag, ele não vai empinar. Porque ele tem a responsa dele do trampo. Ele tem que cumprir o trampo dele. Então, geralmente ou é voltando do trampo ou voltando de uma entrega. Mas sempre eu não sou tão fã assim de empinar na rua. Eu gosto de empinar na rua. Eu empino, tipo, todo dia. Não tem como falar que não. Mas se tivesse um lugar legalizado, com certeza a gente ia pra lá. Em Uberlândia ainda não existe um espaço destinado exclusivamente para os pilotos empinarem, filmarem e interagirem. Só que em cidades próximas já tem locais para essa prática. Tem, eu já fui em Monte Carmelo, numa época tinha. Eu já fui lá uma vez. Quer ver outra cidade que uns meninos já me chamou? Uberaba eu acho que tem. Araxá tem. E só Uberlândia que não, querendo ou não, Uberlândia é a maior cidade, é a mais próspera da região e não tem um espaço pra... Mas claro também que Uberlândia, pra ter um espaço desse, tinha que ser um espaço muito grande, porque é muita gente. E eu concordo também que é necessário ter meio que um apoio ali, porque tem muita gente que não consegue... Isso eu acho que é em tudo, né? A pessoa não consegue viver no meio dos outros. Gosta de ser diferente e coloca a vida dos outros em risco. Evitando colocar a si mesmo e os outros em risco, Nicolas busca ser o mais consciente possível, realizando suas manobras em locais afastados e sem movimento. Mesmo sabendo que tem pessoas que fazem manobras assim em ruas movimentadas, ele não apoia. Não tá dentro das diretrizes, vamos dizer assim, do grau. A gente tenta ser o mais consciente possível. Isso eu acho que é um dos lemas que a gente tenta, é ser o mais consciente possível, para não colocar a nossa vida em risco e nem a do próximo. Falando em termos legais, consultei um artigo do advogado criminalista Igor Sampaio, que esclarece que empinar a moto não é necessariamente um crime. Para explicar melhor, ele faz algumas considerações com base no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no artigo 308, que trata de situações em que o ato de empinar a moto pode ser considerado crime. Mas isso depende de condições específicas, como a presença de risco concreto à segurança pública ou privada. O artigo diz que participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa, competição automobilística, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Isso pode causar penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Passada essa parte técnica, a gente entende que o crime previsto nesse artigo 308 acontece quando alguém dá grau, mas necessariamente coloca em risco a segurança pública ou privada. Então não basta só fazer a manobra, é preciso que ela cause um risco concreto e esse risco precisa ser comprovado no processo para que o piloto seja considerado culpado. Mas se não houver risco comprovado, será apenas uma infração administrativa com multa e outras punições de trânsito. E nesse sentido, o Nicolas é totalmente consciente. Para evitar problema tanto com polícia, tanto dentro de casa também, família. Por exemplo, igual usar capacete, por exemplo.
Eu já fiz muitos vídeos sem capacete, mas toda vez que eu postava, minha mãe, minhas tias, todo mundo ia lá e falava, não, por que você tem que empinar sem capacete? Não precisa. Hoje em dia já é uma coisa natural, eu já não empino sem capacete mais. Tanto por cuidar da mim e tanto por pedido e tudo mais. E eu acho isso bem necessário, na verdade. Então, a sua família, tipo, desde que você faça com uma devida segurança ali, apoia ou não tem problema com isso? Não tem problema. Até por causa do seu pai? Tá? Minha mãe conheceu ele assim, inclusive, tipo, Da hora. quando ele já era moleque. Lidar com sua paixão por motos perante sua família é algo relativamente simples. Mas a realidade é bem diferente quando se trata do embate de pilotos com a sociedade e também a polícia. Ele conta que já teve problemas como ter a moto apreendida. Mas violência policial foi uma coisa que ele nunca sofreu, diferente de alguns dos seus amigos. Mas já tive amigo que apanhou de sangrar o nariz, de quebrar o nariz, rasgar a boca. Uma vez os polícia derrubou um amigo meu, deu tanto chute na cabeça dele que o capacete dele trincou, mano. Tipo, nós foi ver ele lá no hospital, mano, ele nem acreditou, mano, a cabeça dele inchada, a boca sangrando. A gente tava errado, porque a gente tava fazendo tipo um rolê noturno pela rua, só que não é necessário, tipo assim, se pegou, beleza, leva preso, faz alguma coisa, não precisa bater, porque nós não é ladrão, a moto era no nome do cara, em dia e tudo mais. A proposta aqui não é tomar partido, mas é importante reconhecer que essa conversa não abrange todas as perspectivas da história. O preconceito em relação a quem empina é real, assim como acontece com diversas manifestações culturais, sejam urbanas ou não, que surgem nas periferias. Muitas vezes essas expressões são marginalizadas inicialmente, mas acabam sendo absorvidas e até apropriadas por setores mais privilegiados da sociedade com o tempo. Como a gente já viu com o funk, o hip hop e até o skate. É incompreendido, mas é muito preconceito também por ter aquele negócio do crime. As pessoas levam muito isso em consideração, a lei em si e tudo mais. A gente entende que é proibido nas ruas, mas a gente não acha tão necessário assim esse preconceito contra, porque querendo ou não é um esporte como qualquer outro. E em outros países considerado um esporte. Só que aí não é grau, aí eles falam wheeling, né? Wheeling, não sabia. Esse preconceito tá nas ruas, mas também presente como hate aqui na internet. Queria que caísse. Isso acontece bastante. Querendo se mostrar, alguma coisa assim, sempre tem alguma coisa. E aí, geralmente, vocês deixam só passar. Porque não compensa. Acaba que não compensa no final das contas. Que ali você vai estar se desgastando e uma pessoa que não merece isso também. Uma pessoa que para o seu tempo para comentar uma coisa negativa, você já não tem nem que perder o tempo com ela também. A gente não tá muito nem aí para ninguém, não. Nós faz o que nós faz porque nós gosta e a gente não dá muita atenção, não dá muita mídia para esse tipo de gente, não. Só deixa passar. Porque você vai só se desgastar ali e no final das contas você não vai ter nada em troca. Hoje conhecemos um jovem comum que é apaixonado pelo grau. Essa paixão o levou a ser reconhecido, não só nas redes sociais, mas também nas ruas. Como vimos, o Nicolas busca se divertir de uma forma mais responsável possível, realizando suas manobras em locais afastados, longe dos perigos das ruas movimentadas. Talvez foi por essa postura mais cuidadosa que ele nunca se machucou gravemente. Mas essa não é a realidade de todos que fazem parte desse universo. Por exemplo, questão de empinar na rua. Um caso que aconteceu com Uberlândia foi um menino que foi empinar, acabou perdendo o controle e bateu numa lixeira e acabou morrendo. Assim, ninguém sabe o que aconteceu ao certo, se ele perdeu o controle ou se a moto deu alguma coisa também, mas ele acabou falecendo. Eu não conhecia, mas fiquei sabendo e achei muito ruim, inclusive, muito triste mesmo. Esse caso aconteceu no bairro Laranjeiras, aqui em Uberlândia, com esse garoto de 24 anos que morreu depois de bater em uma caçamba de lixo. Mesmo que casos como esse e outros acidentes possam causar apreensão entre os motociclistas, Nicolas vê esse incidente como um caso isolado. Não, claro que o medo sempre, em todos os lugares na vida, você vai ter medo de alguma coisa e tudo mais. Só que
num caso desse, é um caso meio que específico, né? Tipo, isolado. A gente não sabe o que aconteceu. Quem sabe é só um menino e hoje, infelizmente, ele não tá com nós mais hoje em dia pra contar. Mas o medo, com certeza, o medo, no grau, na verdade, te atrapalha. Porque se você tiver medo, você não vai conseguir concluir aquela manobra ou alguma coisa assim. A gente tenta deixar o medo um pouco de lado. Mas ele sempre tá ali, né? Em tragédias como essa, o enterro pode assumir uma forma peculiar. Amigos da vítima, que geralmente são muitos, costumam se reunir em um cortejo de motos para prestar a última homenagem. Em alguns casos, essa homenagem inclui o gesto de cortar giro da moto do amigo que morreu, fazendo um barulhão, até que o motor pare de funcionar. E nesse... Você já viu alguma cena assim? Já, desse mano, inclusive, aconteceu isso. Eu não fui porque eu tava trampando, não podia ir no momento, tava muito arrochado mesmo. Mas eu vi os vídeos e, tipo, muita gente mesmo, assim, se comoveu, inclusive os que conhecia ele, né? Mas o negócio da moto, tipo, eu já vi muitas frases e aqueles bagulho motivacional falando, mano, que se um dia eu morrer em cima da moto, você pode fundir ela no meu enterro. Tipo, fundir o que é? Cortar dinheiro até ela não aguentar mais. Isso é uma das coisas que muitas pessoas do grau falam. É uma paixão, né? Não explica, mano. Ninguém consegue explicar. Roteiro, apresentação e edição são feitos por mim, Juan Madeira. Mariane Fiorilli faz a revisão do roteiro e a capa é do Eric Topos.